Pensa só, numa refinaria de petróleo ou numa usina de energia. São complexos industriais gigantescos, né? E que funcionam sem parar, 24 horas por dia. Agora a pergunta que talvez a gente nunca tenha se feito é: como é que se controla milhares de variáveis ao mesmo tempo num lugar onde um menor erro pode ser, bem, catastrófico? Pois é, existe um tipo de cérebro escondido por trás de tudo isso. Olha, desde as primeiras máquinas a vapor até o que a gente chama hoje de indústria 5.0, a complexidade dos sistemas industriais cresceu de um jeito absurdo. Hoje, a gente não está falando de engrenagens isoladas, mas de redes enormes, tudo interconectado. O desafio é gigantesco. Como garantir que esses processos, que simplesmente não podem parar, operem com perfeição total? E a solução para essa complexidade toda, surpreendentemente, não foi criar um único supercérebro para comandar tudo. Foi algo, na verdade, muito mais parecido com a natureza, uma inteligência distribuída. Vamos entender essa filosofia. A grande virada de chave foi abandonar o modelo antigo de controle centralizado. Nesse sistema, se um único computador central falhasse, pronto, a fábrica inteira podia parar. Era um ponto de falha crítico demais. A solução foi o controle distribuído, que funciona mais como um time de especialistas, cada um focado na sua tarefa, garantindo que se um deles falhar, os outros possam continuar o trabalho. Bem mais seguro, né? O conceito principal aqui é a descentralização. Em vez de ter um único chefão tomando todas as decisões, a inteligência de controle é espalhada. Cada processador é como um especialista autônomo, que gerencia sua área específica, seja uma caldeira, um reator, uma turbina, o que for. E isso nos leva a um dos maiores benefícios de todos, o isolamento de falhas. Se um controlador falhar, o problema não se espalha. É como fechar uma comporta para conter um vazamento, sabe? A falha fica restrita àquela área enquanto o resto da operação continua normalmente. Isso é crucial para a segurança. E tem outra grande vantagem, a escalabilidade. Como o sistema é modular, tipo um Lego, expandir a fábrica fica muito mais simples. É só conectar um novo controlador à rede sem precisar redesenhar o sistema inteiro. É uma arquitetura que já nasce pronta para crescer. Ok, então essa é a arquitetura. Mas em que tipo de ambiente ela realmente se destaca? Bem, ela brilha em processos que nunca dormem, onde a produção é totalmente ininterrupta. O processo contínuo é exatamente o que o nome sugere. A matéria-prima entra de um lado e o produto final sai do outro, sem parar. O objetivo aqui não é produzir itens individuais, mas sim manter um fluxo constante, estável, um estado de equilíbrio perfeito. A diferença fica super clara quando a gente olha os exemplos. Refinarias, usinas de energia, tratamento de água, o foco é manter o fluxo. Isso é processo contínuo. Agora pensa na fabricação de um carro ou na montagem de um celular. O foco é em cada unidade produzida. Isso é um processo discreto. São duas lógicas de produção completamente diferentes. Certo, mas como é que esses controladores digitais conversam com o mundo físico das temperaturas, das pressões? Eles usam uma espécie de linguagem universal do controle, que se baseia em 3 variáveis essenciais. Primeiro, temos a variável de processo, ou PV. É o que a gente quer controlar. Pode ser a temperatura da água numa caldeira, a pressão num duto, é a medição de como o sistema está agora. Bom, se a variável de processo nos diz onde estamos, o setpoint ou o SP nos diz onde queremos chegar. É o valor ideal, a nossa meta. Se a temperatura atual é a PV, o setpoint é a temperatura que a gente definiu como alvo, tipo 95 graus Celsius. E para fechar, a variável manipulada, ou MV. Essa é a ferramenta que o controlador usa para fazer a PV chegar no SP. É a abertura da válvula de vapor, a potência do aquecedor, a velocidade da bomba, é a ação que o sistema executa para corrigir o curso. Agora vamos mergulhar no coração do controle de processos. Para controlar qualquer sistema, primeiro a gente precisa entender a sua personalidade dinâmica. E o mais fascinante é que, na indústria, a personalidade de quase qualquer processo pode ser decifrada com apenas 3 numerozinhos. Esses 3 parâmetros são o ganho, que mede a sensibilidade do processo, a constante de tempo, que mede a velocidade da reação, e o tempo morto, que é o atraso. Juntos, eles formam o DNA dinâmico do processo e permitem prever exatamente como ele vai se comportar. Vamos ver um exemplo prático para entender o primeiro parâmetro, o ganho. Imagina um operador que precisa aquecer um tanque. Para fazer isso, ele aumenta a abertura da válvula de vapor de 40% para 60%. Uma ação bem simples e direta. E o que aconteceu? Bom, a variável manipulada, que é a válvula, mudou em mais 20%.
Como resultado, a variável de processo, a temperatura, subiu de 70 para 86 graus Celsius, ou seja, uma mudança de mais 16 graus. O ganho do processo é basicamente a relação entre a resposta e a ação. A gente pega a mudança na saída, os 16 graus, e divide pela mudança na entrada, os 20%. O resultado é 0,8. Tá, mas o que esse número quer dizer? Esse número é o ganho. Ele quantifica a sensibilidade do processo. Nesse caso, ele nos diz que para cada 1% de abertura a mais na válvula, a temperatura responde subindo exatamente 0,8 graus Celsius. É a relação de causa e efeito traduzida num único número. Simples assim. O segundo parâmetro do nosso DNA é a constante de tempo. Ela mede a inércia do sistema, ou seja, o quão rápido ou lento ele é para reagir. Por exemplo, um tanque de água gigante tem uma inércia enorme e uma constante de tempo longa, porque demora muito para aquecer. Já a pressão num duto de gás tem uma constante de tempo curtíssima, reage quase que na hora. E por último temos o tempo morto. Esse é o atraso puro. Imagina ligar o chuveiro e ter que esperar a água quente chegar. Esse tempo de espera, isso é o tempo morto. Ele é o maior desafio para o controle, porque o controlador age com base numa informação que, na verdade, já é do passado. Então, a gente passou pela arquitetura, pelas variáveis e até pelo DNA de um processo. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa de verdade? Por que decifrar esses parâmetros é tão crucial assim? Porque ao traduzir a física de um processo nesses 3 números, os engenheiros conseguem projetar sistemas de controle perfeitamente sintonizados, que são incrivelmente estáveis. E estabilidade é a chave para tudo, para a segurança, para a eficiência, para a sustentabilidade. Essa é a engenharia invisível que sustenta o mundo industrial moderno do qual todos nós dependemos todos os dias. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com o avanço da inteligência artificial, será que esses princípios da física vão continuar sendo a base de tudo? Ou será que as indústrias do futuro vão simplesmente aprender a se controlar sozinhas, tornando todo esse conhecimento obsoleto? É uma questão para a gente pensar.